E aí nós temos a figura mais famosa de todas, que é a Mona Lisa. E é uma figura que é uma pintura que não foi realizada em um período curto de tempo, né? Estima-se que ela levou bastante tempo para ficar pronta. E também, quando a gente imagina a Mona Lisa, nós pensamos naquele quadro enorme, né? Ocupando toda uma parede. Você pensa assim, nossa, eu vou chegar no museu, vou ver a Mona Lisa e aquilo vai ser impactante na minha vida. E, na verdade, é um quadro pequeno, que devido ao aglomerado de pessoas, quando você vai ao museu e tenta ver essa obra, você tem uma certa dificuldade, porque é uma obra de, é uma pintura pequena, né? Não é uma pintura muito grande. Mas sem dúvida é o marco do Da Vinci, é a Mona Lisa, é aquela figura que ficou muito famosa, também relatada em filmes, principalmente os filmes renascentistas, e eles dão ênfase sempre nisso, né? Senhor é Da Vinci. E aí eles falam e sempre está lá a Mona Lisa como essa figura. E nós também devemos lembrar que a Mona Lisa tem toda aquela figura da beleza feminina, né? E aí vocês percebem que ela não é uma beleza tradicional, como nós estamos acostumados hoje, porque o nosso padrão de beleza é diferente. Mas para a época ela era o símbolo de toda a beleza feminina. E então essa é a Mona Lisa, tá bom? E aí nós vamos para o nosso terceiro super famoso de hoje, que é o Michelangelo. E ele não é uma das tartarugas ninja, tá bom? Esse aqui é o Michelangelo mesmo. E aí, olha só, quando nós pensamos no Michelangelo, é o ápice da vida dele. Olha, concretizou a sua carreira com a pintura do teto da Capela Sistina. Então, pense só, a pessoa responsável pelo teto da Capela Sistina. Simplesmente é o marco da carreira de qualquer artista. E quando nós pensarmos na Capela Sistina, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho dela, a gente precisa pensar em toda essa riqueza de detalhes. Vocês se lembram que, por exemplo, quando nós tratamos das igrejas católicas, elas sempre têm esse caráter de muito altas. Para quê? Para que você se sinta pequeno diante da grandiosidade de Deus. E aí você percebe aqui, olha a quantidade de pinturas que nós temos no teto da capela. É uma quantidade absurda de pinturas. E aí nós também precisamos levar em conta alguns detalhes sobre essa pintura. Por exemplo, hoje nós temos muitos meios, né, para fazer tudo. Agora imagina só você ali em 1500, 1450, 1470, pintando um teto altíssimo. Então é todo um planejamento e toda uma falta de segurança também, né? Então os andaimes eram feitos para que o artista pudesse pintar. Outro detalhe muito importante, você precisa entender que o artista não estava pintando de frente para a tela. Ele pinta tudo isso com a cabeça voltada para o alto. Então, olha só o nível de dificuldade. Além de pintar, você não está pintando de frente, você está pintando para cima. Então, tudo isso é uma grande dificuldade. Mas ainda assim, ele pintou todo o teto da capela. Obras riquíssimas em detalhes, riquíssimas, que retratam a criação do homem, a queda do homem com Adão e Eva, cenas do Antigo Testamento, cenas do Novo Testamento. Então, ele tem toda essa riqueza de detalhes no teto da capela. Tudo bem? Aqui nós temos mais detalhes da Capela Sistina. E vamos falar um pouquinho dela, né? Já que quando nós falarmos em renascimento, a Capela Sistina precisa vir na nossa mente. Por quê? Porque ela representa tudo aquilo que foi o Renascimento. É o renascimento cultural, é o renascimento artístico, e é essa ênfase no homem como centro de todo o universo, ainda dependente de Deus, claro, criado por Deus, mas já não tem mais toda aquela coisa que tinha no período medieval, onde o homem não significava nada, né? Tudo era divino. E no Renascimento, não, a gente já vê tudo isso, o homem como criação divina, e não apenas como mero espectador. Tudo bem?
O nome da Capela Sistina, grafado em italiano como Capela Sistina, só muda os P's e os L's, né, por conta do italiano. Faz referência ao Papa Sisto IV. Então, a capela recebe esse nome em homenagem ao Papa, e foi esse Papa que foi o responsável por toda a reforma da capela. É na Capela Sistina que se realiza o conclave, que é o processo de escolha do novo Papa. Também é relatado em filme, né, a questão do conclave. No Código da Vinci, acho que é a continuação do código, e eles estão nessa parte, né, da escolha do novo Papa. E a gente tem que entender que isso é de uma importância extrema, o conclave. É um momento em que a Igreja Católica espera ansiosamente, em que os fiéis esperam ansiosamente, porque o Papa é a representação de Deus na Terra. Então, ele precisa de todo esse ritual e é um grande evento. E é na Capela Sistina que tudo isso acontece. Um dos atributos mais notáveis da Capela Sistina é o seu teto, que foi pintado por Michelangelo, como nós acabamos de ver. Então, lembrando, o teto é pintado por Michelangelo e os afrescos, que são essas pinturas laterais, foram pintadas por Botticelli, tá bom? Então, a capela, quando você pensa na Capela Sistina, você tem que lembrar de toda essa grandiosidade e lembra sempre, Botticelli e Michelangelo foram as principais figuras de toda a estruturação artística da Capela Sistina, tudo bem? Da Vinci a gente não precisa comentar porque foi o pintor da Mona Lisa, mas quando vocês pensarem no Renascimento, pensem em tudo isso, na utilização das cores, na grandiosidade das obras, tudo bem? Eu espero que nós tenhamos feito um apanhado mínimo sobre o Renascimento. Lembrando também que a questão do Michelangelo, por exemplo, ele artisticamente vai muito além da Capela Sistina. Por quê? Porque o Michelangelo também fazia esculturas, principalmente em mármore. Então, pense só na dificuldade que vai ser isso. Seria isso, né? Esculpir em mármore com toda aquela riqueza de detalhes. E isso são cenas para os próximos capítulos, né? A questão das esculturas. Quando vocês pensarem em Michelangelo, pensem em Davi de Michelangelo, que é aquela obra que retrata a masculinidade e a virilidade do homem, totalmente esculpida por Michelangelo. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, mandem, perguntem, e eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais sobre o período renascentista.